A pequena vila de Pedra Morta sempre foi um lugar pacato, isolado no meio das montanhas. Seus habitantes viviam em harmonia com a natureza, cercados pelas rochas milenares e os segredos das florestas densas que pareciam respirar com o vento. Cada casa era uma estrutura robusta, feita de pedras extraídas das montanhas ao redor, como se o próprio vilarejo estivesse incrustado no corpo da terra. As rotinas eram simples, as colheitas eram modestas, e os dias passavam sem grandes sobressaltos. Porém, havia uma sombra constante pairando sobre o lugar, algo que os moradores raramente comentavam em voz alta, mas que estava sempre presente nas entrelinhas das conversas à beira do fogo, a noite da lua cheia. A lua cheia tinha uma presença quase mística para os habitantes de Pedra Morta. Não era apenas uma fase do ciclo lunar, era um presságio, uma promessa de que algo sombrio se aproximava. Durante gerações, os anciãos contavam histórias sobre uma criatura que vagava pelas florestas nas noites em que a lua dominava o céu, banhando a terra com sua luz prateada e inquietante. Eles a chamavam de o Filho da Lua, uma criatura que caminhava como um homem, mas possuía a fúria e o corpo de um lobo. Alguns diziam que era um antigo espírito guardião que, há muito tempo, perderá sua humanidade. Outros acreditavam que era a maldição de um homem traído, condenado a vagar eternamente. Fosse qual fosse a verdade, o medo permeava o ar, e nas noites de lua cheia, as janelas eram trancadas com ferrolhos duplos e ninguém ousava sair. Era um medo que havia se tornado tradição, algo passado de pai para filho, de avô para neto. E assim, mesmo aqueles que não acreditavam nas lendas, ainda respeitavam o poder da lua cheia. Exceto João. Ele era um jovem caçador, conhecido por sua destemida ousadia. Seu pai tinha sido um dos melhores caçadores da vila, e João herdara dele tanto as habilidades com o arco quanto o desdém pelas superstições que cercavam o vilarejo. Para João, as histórias do lobisomem não passavam de uma maneira de controlar o medo do desconhecido. Não eram nada além de velhas fábulas contadas para manter as crianças obedientes. Naquela noite, quando a lua cheia brilhava como um farol sinistro sobre a floresta, João decidiu que era o momento perfeito para caçar. Ele acreditava que a floresta estaria vazia, já que ninguém mais ousaria se aventurar ali. As árvores eram silhuetas escuras contra o brilho pálido do céu, e o som de seus próprios passos sobre a vegetação úmida parecia ser o único ruído a perturbar a quietude. Ele estava errado. Enquanto avançava em direção a um pequeno vale onde sabia que os servos costumavam se reunir, João sentiu algo estranho no ar. Não era apenas o frio da montanha, mas uma presença, algo que o vigiava. Ele parou, tentando captar qualquer movimento, mas o silêncio era profundo demais, quase sufocante. Foi então que ouviu o rosnado. O som era baixo, profundo, como se viesse das profundezas da terra. Reverberava pelas árvores, fazendo-as parecer vibrar ao seu redor. João, pela primeira vez, sentiu um frio gelado na espinha. Suas mãos, que sempre seguravam o rifle com firmeza, agora tremiam levemente. Ele se virou, tentando localizar a origem do som, mas era impossível. O rosnado parecia vir de todos os lados, como se a floresta inteira estivesse conspirando contra ele. O jovem caçador percebeu que a coragem que sempre o acompanhará agora o abandonava. Movendo-se lentamente, ele ajustou o rifle, preparando-se para atirar no que quer que estivesse escondido nas sombras. Mas logo percebeu que sua arma não seria o suficiente. Um movimento brusco chamou sua atenção à esquerda. Os arbustos se agitaram, e uma sombra emergiu das profundezas da mata. O que surgiu à sua frente não era o servo que ele esperava encontrar. A criatura que saiu das sombras era algo que João jamais imaginaria, mesmo nas piores histórias que ouvirá. Ela era alta, humanoide, mas distorcida de uma maneira grotesca. Seu corpo era coberto por pelos negros, brilhando à luz da lua. As garras, longas e afiadas, reluziam como lâminas. Seus olhos, duas esferas de fogo, o fitavam com uma inteligência predatória. O rosnado que escapava da garganta do monstro era mais profundo agora, quase um rugido. E, de repente, a floresta pareceu se contrair ao redor deles. João tentou correr,
mas seus pés pareciam presos ao chão. A criatura se moveu com uma velocidade sobre-humana, avançando sobre ele em um instante. As garras atravessaram sua carne como se fossem lâminas quentes cortando manteiga. O mundo de João se transformou em dor pura. Ele caiu, sentindo o sangue quente escorrer pelas costas, encharcando o chão sob ele. Cada respiração era um esforço torturante. E por um momento, ele acreditou que aquele seria o seu fim. Mas então, algo inesperado aconteceu. A criatura, em vez de terminar o ataque, parou. Ela ficou de pé sobre ele, olhando-o com aqueles olhos flamejantes, como se estivesse avaliando sua presa. Havia algo quase humano naquele olhar, uma faísca de reconhecimento. Seria possível que o monstro estivesse testando-o, antes que pudesse compreender o que aquilo significava. A escuridão o envolveu. Quando João despertou, o sol já começava a subir no horizonte. Ele estava vivo, mas mal. As feridas nas costas ardiam, profundas e irregulares, e seus movimentos eram lentos e dolorosos. Ele cambaleou até a vila, onde foi encontrado por outros caçadores ao amanhecer. A história do ataque rapidamente se espalhou, mas ninguém sabia ao certo o que pensar. Para alguns, João fora apenas mais uma vítima da superstição, atacado por um lobo. Para outros, ele sobrevivera por algum motivo inexplicável. Nas noites que se seguiram, enquanto seus ferimentos cicatrizavam, João começou a notar algo diferente em si. Seu olfato parecia mais aguçado, sua audição, mais sensível. Mas foi na próxima lua cheia que ele percebeu o verdadeiro terror. Uma dor excruciante percorreu seu corpo, seus ossos se quebrando e se reformando, sua pele se esticando enquanto seu corpo se transformava. João, o caçador destemido, havia se tornado o novo filho da lua. Agora, ele era a maldição de Pedra Morta. Aquele que antes caçava pela vila havia se tornado um monstro que vagava pela floresta, e ninguém estaria seguro quando a próxima lua cheia surgisse no céu.